E essa jornada é o convite que a gente faz durante todo este ano, para você também fazer essa jornada junto conosco. Aliás, aqui está a revista de Aparecida deste mês, de agosto, e nela, nas páginas 20 e 21, você tem aí a jornada bíblica proposta aqui pelo Santuário Nacional, proposta pela nossa família Campanha dos Devotos, para que você possa fazer também a jornada bíblica aí na sua comunidade, na sua família, rezar e entender cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Nesta semana nós vamos falar a respeito do Cântico de Moisés. E para falar sobre este assunto, para poder também contar um pouco para a gente sobre a palavra de Deus, eu recebo aqui o Padre Lucas Emanuel, missionário redentorista. Padre, seja bem-vindo ao Bem-vindo Romero também. Obrigado, Bianca. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia para todos que nos acompanham neste momento. Amém. Vamos falar, dessa presença de Deus que, como diz aí o nosso amigo Rufino, que é constante e a gente tem que acreditar sempre, porque Ele caminha conosco, né? Sem dúvida, Padre. E a gente já passou, inclusive, nessa nossa jornada, como o João Rufino já bem disse, né? Já passamos aí também pelo coração endurecido do faraó, já passamos pelas pragas do Egito, pela libertação do povo também. E agora nós vamos ver o Cântico de Moisés. Por isso, eu peço para que você abra aí a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 15, versículos de 1 a 19. Êxodo capítulo 15, versículos de 1 a 19, que são os versículos dessa leitura. E nós separamos um trechinho para você e o Padre Lucas vai ler para a gente agora. Então Moisés e os israelitas cantaram ao Senhor este cântico. Cantarei a Deus por seu triunfo glorioso. Precipitou no mar cavalo e cavaleiro. Minha força e meu canto é o Senhor. Ele foi minha salvação. Ele é meu Deus. Eu o louvarei. O Deus de meu Pai, eu o exaltarei. Ele é um guerreiro. Seu nome é Deus. Padre, acompanhando toda essa... Só quer beber uma aguinha, por favor? Fica à vontade, antes de eu fazer a pergunta para o senhor, então. Mas acompanhando toda essa jornada que nós temos acompanhado, inclusive vendo essa luta pela libertação do povo hebreu. Padre, ao momento em que a gente pode cantar as glórias do Senhor, é o momento de agradecer, né? Sim, com certeza, né, Bianca? O mais importante é ter esse coração agradecido. Porque às vezes a gente não percebe, porque Deus é simples, Ele age em pequenas coisas e às vezes a gente fica procurando em grandes coisas, né? Mas essa libertação vem com esta presença de Deus que é constante. Aí no momento daquele de alívio, eles soltam um canto agradecendo a Deus porque perceberam que de fato Ele estava caminhando com eles. Por isso, esta palavra que precipitou no Mar Vermelho cavalo e cavaleiro, isso vai ser bastante constante para a formação do novo povo de Israel, né? Porque essa foi a prova de que Deus estava presente com eles. Porque abriu o Mar Vermelho, eles passaram a pé enxuto, e aí quando terminam de passar, não é que Deus quis afogar os cavaleiros que vinham perseguindo, mas é que quando eles passaram, o mar se fechou, e aí como a dureza do coração, daqueles homens, especialmente do faraó, que mesmo tendo dado a liberdade, depois volta atrás, começa a perseguir de novo. Então, por essa dureza, a gente às vezes se afoga, porque a gente não arreda o pé, né? E aí foi atrás deles e venceu, né? Quando o último passou, o mar se fechou e por isso se afogou no mar cavalo e cavaleiro. O senhor sabe que, às vezes, a gente, ao falar a respeito do livro do Êxodo ou do Antigo Testamento, a gente sempre fica imaginando, nós já conversamos sobre isso, inclusive, aqui, imaginando pensando naquele Deus, o poderoso castigador, né? Porque fala-se das pragas, fala-se de fechar o mar em cima dos cavaleiros. E, na verdade, é muito interessante a gente reforçar isso, de que não é isso, são as suas escolhas. As escolhas que você faz na sua vida te levam, às vezes, a colher alguns frutos que não são bons para você, não é mesmo, Padre? A gente simplesmente vai
colher o que a gente plantar, né? Sim. Então, se os sinais estão acontecendo, o tempo todo Deus está mostrando a presença dele ali, querendo libertar o seu povo. Se a gente continua com o coração endurecido, como que a gente fica cego para as realidades? E aí a gente não pode culpar Deus, né? Porque Deus está presente a todo momento, sempre, nos cutucando, nos provocando, nos fazendo perceber a realidade. Se a gente abre os olhos e o coração para essa realidade, nós vamos perceber a presença de Deus ali. Senão a gente vai continuar quebrando a cara em muitas coisas, né? E quem mais sofreu nisso aí foi o faraó, porque mexeu com a estrutura dele em todos os sentidos, né? Ele tinha o domínio de escravos, que ele oprimia, estava ali sendo servido como Deus, ele tinha o domínio de tudo. Aí começam a acontecer coisas que vão ferindo esse orgulho dele. E quando Deus fere o orgulho, como assim Deus fere o orgulho? Deus está tentando nos acordar de algumas situações, né? E se a gente não acorda, a gente sofre as consequências disso. Não porque Deus castiga, mas porque pelas nossas escolhas nós acabamos nos castigando, né? Por isso que para os israelitas vai ficar muito forte esta frase, né, do precipitou no Mar Vermelho cavalo e cavaleiro, mostrando que Deus é justo, né? Pegando toda essa visão que a gente já falou, sem menosprezar estes homens que estavam ali perseguindo até, vamos dizer, como um trabalho deles, né? Eles eram mandados por Faraó. Mas a dureza de coração que esses homens cultivavam é que não permitiram que eles também pudessem fazer essa experiência. E isso vai ficar marcante na Páscoa dos judeus, porque foi esta presença de Deus que libertou Israel. E aí aparece, né? Isso aparece depois na celebração da Páscoa, lá naquele sábado que a gente tem uma missa longa, né? Muito bonita, da vigília inclusive, pascal, também. Exatamente. E lá vai aparecer um salmo, né, cantado, um responsório cantado com essa realidade. Precipitou no Mar Vermelho cavalo e cavaleiro. É essa leitura que não pode faltar na Páscoa dos judeus e nem na nossa Páscoa cristã, porque vai ressignificando toda essa presença de Deus para nós, né? Agora, padre, quantas são as vezes que nós temos que atravessar aí um mar, não sabemos como atravessar, e Deus nos ajuda também abrindo o mar na frente da gente, mostrando esse caminho de como atravessar. Também tem essa questão de podermos confiar neste Deus que Ele vai abrir o mar para a gente passar, né? Ah, com certeza. Ele sempre abre caminhos, né? Se for preciso, Ele abre o mar, abre o que precisar, né? Rasga montanhas, enfim. Tudo isso para dizer que essa presença de Deus é algo que você não pode duvidar nunca. Deus está presente mesmo que você não queira a presença dEle. Mas Ele fica ali, esperando o momento certo em que Ele sabe que, bom, vai precisar de mim, eu estou aqui, vou ajudar, né? Então, por isso que a gente sempre diz e repete que não existe nada nesse mundo que consiga ser maior que essa presença de Deus, que o seu amor por nós. E por isso Deus se faz presente sempre para nos conduzir, nos ajudando a superar todas as dificuldades, né, problemas, enfim, tudo aquilo que pode ser um mar na vida da gente, né? Ele vai abrir caminho sempre e isso para que a gente perceba que vai ser necessário a gente ter essa confiança e perseverança para enfrentar, entrar nesse mar que vai se abrir, né? E ainda, a partir dessa confiança, saber que Ele não nos abandona, né? Ele nos provoca aí para que a gente continue acreditando e aí o coração aberto vai ser a resposta para tudo isso, né? Padre, essa jornada bíblica que nós estamos propondo a partir aqui do Santuário Nacional, até mesmo para que você possa acompanhar conosco não só nas obras da Casa da Mãe Aparecida, no revestimento das fachadas, mas também acompanhar essa jornada junto com a gente. Essa jornada que chamamos de vida e que se a gente não tiver aí essa noção de confiança, de presença de Deus, tudo fica muito mais difícil, né, Padre?
Ah, fica. Porque aí a gente se torna pessoas muito torronas, né? Que nunca vê nada de bom tá sempre reclamando, tá sempre frustrado e frustrando outras pessoas, né? Então, isso não leva a lugar nenhum. Deus está aí mostrando constantemente a sua amizade por nós, o seu carinho, né? A sua presença, assim, Deus fazendo tão próximo de tantas maneiras. E se a gente insistir em ficar de olhos fechados e coração fechado, a gente não vai ver as maravilhas de Deus, né? A gente precisa ter o olhar de Maria para a realidade, a gente precisa ter o coração aberto de Maria que vai proporcionar a si mesmo e aos outros a perceberem sempre essa presença de Deus. Porque, nossa, é muito ruim a gente conversar com alguém que de repente só reclama, né? Puxa, será que não tem nada de bom mesmo? Então, mas às vezes a pessoa está de olho fechado, não está percebendo a realidade, não está percebendo que em tudo aquilo que ela reclama, olha, Deus está ali presente, fazendo você superar, sabe? Então, às vezes a gente se prejudica, no sentido assim, e ainda joga a culpa em Deus, né? Fala, Deus não está nem aí comigo. Mas é a gente que não sai do lugar, é a gente que mantém o coração duro aí e ao invés de estar lá do lado daqueles que atravessam o mar com a graça de Deus, a gente prefere estar em cima dos cavalos aí perseguindo alguma coisa que de repente você não sabe nem o que é. Tem gente que fica tão perdido que nem sabe, né, o porquê e o como dessas coisas todas estarem acontecendo na vida. Mas por isso que é bom. Para um pouquinho, pensa, reza o seu sentimento, aquilo que está aí dentro e coloca para fora isso em forma de oração, mas uma oração de confiança. Meu Senhor e meu Deus, né, estou aqui, me conduza, me ajude a me encontrar nos meus caminhos para que eu reconheça tantos mares que o Senhor abre para mim e o quanto o Senhor se faz presente através de tantas pessoas na minha vida, né? Já que o Senhor começou a falar dessa oração, então eu vou pedir justamente isso para o Senhor, para que o Senhor nos ajude então com uma oração a respeito da gente abrir o nosso coração, a gente poder enxergar, tirar esse véu que muitas vezes faz com que a gente não consiga enxergar direito e principalmente ter essa confiança para poder cantar as glórias do Senhor na nossa vida sempre. Amém. Amém. Então vamos pedir que o Senhor continue nos provocando com muitas situações para que a gente perceba de fato o quanto Ele se faz presente no meio de nós. Que ao invés de sempre reclamarmos, nós possamos perceber as oportunidades que Deus nos dá de crescimento diante das dificuldades que vamos vivendo. Que o nosso coração aberto possa enxergar sempre esta presença amiga de Deus e possa nos aliviar, nos tornando pessoas mais confiantes em Deus, em nós mesmos, e com esse coração e olhar abertos, possamos enxergar sempre esta presença de Deus que nos conduz. Que possamos rezar os sentimentos que nos fazem desacreditar de nós mesmos e da presença de Deus, para que cada vez mais o Senhor tenha espaço em nossas vidas e possa de fato nos conduzir por estes mares da vida, abrindo-nos sempre caminhos e que estes caminhos abertos nos mostrem sempre o quanto podemos crescer, o quanto podemos ser felizes se assumirmos esta vida de Deus em nós. E assim possamos cantar as suas maravilhas sempre. Amém. Amém, Padre. Obrigada pela presença aqui conosco, por também nos ajudar a refletir um pouquinho da palavra de Deus e nos ajudar a fazer essa jornada bíblica. De nada. Agradeço pela presença.